Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo e agora é oficial. Maurício Souza não é mais o treinador do Vasco da Gama. Agora pela parte da manhã desse domingo, o Vasco através de uma nota oficial confirmou a saída do treinador. Ou seja, o Vasco nessa próxima semana estará se reposicionando no mercado à procura de um novo comandante para o restante da temporada, porque sim, de fato, não tinha mais como, não tinha mais jeito, não tinha mais clima para a permanência do Maurício Souza no comando técnico do Vasco da Gama. E neste Fala Gigante, iremos trazer todos os detalhes de tudo o que aconteceu nessa demissão, inclusive trazer palavras do gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil, que bancou há alguns meses atrás a contratação do Maurício Souza, falar sobre o desempenho, realmente à frente da equipe do ex-treinador agora do Vasco da Gama, inclusive o que influenciou a sua saída. Porque para vocês terem noção, o clima era tão ruim dentro do Vasco que alguns vice-presidentes ameaçaram o Jorge Salgado de se demitir caso o Maurício Souza não viesse a ser demitido. O vídeo está cheio de informações importantes e, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar no nosso crescimento. A gente quer muito chegar aos 67 mil inscritos e para isso precisa da sua ajuda. Deixe também o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, falar logo sobre essa demissão do Maurício Souza, porque pela parte da manhã, através de algumas reuniões que aconteceram no CT Moacir Barbosa, foi decidido que o Maurício Souza não seria mais o treinador do Vasco da Gama. Essa decisão já estava tomada desde cedo, porém era necessário a assinatura por parte do ex-treinador. Ele assinou. E agora há pouco, por volta do meio-dia e meia, o Vasco, através de uma nota oficial, confirmou o desligamento do Maurício Souza do cargo de técnico do Gigante da Colina. A equipe profissional, só antes para esclarecer também a você, torcedor vascaíno, hoje ficará aos cuidados da comissão permanente do Vasco da Gama, que é composta pelo interino Emílio Faro, que esteve inclusive no comando da equipe durante 2 partidas após a saída do Zé Ricardo. O Zé Ricardo saiu e o Emílio Faro comandou a equipe do Vasco da Gama contra a equipe do Náutico, uma vitória pelo placar de 3-2 nos aflitos, e também contra a equipe do Cruzeiro, uma vitória pelo placar de 1-0 contra a equipe do Cruzeiro no Maracanã. Lembrando que, na minha opinião, foram as 2 melhores partidas do Vasco, no comando do técnico interino Emílio Faro, que estará realmente também sendo responsável pela equipe durante essa próxima semana. Além do interino Emílio Faro, o Vasco também estará sob os cuidados do auxiliar João Correia, português que veio junto com o Maurício Souza mais para fazer parte da comissão permanente, e também ao lado do preparador físico Daniel Félix. Os 3 estarão aí sendo realmente a comissão técnica do Vasco durante esta semana após o desligamento do ex-treinador Maurício Souza, porque de fato não tinha mais jeito, não tinha mais clima. Para vocês terem noção, Vasco com o atual treinador, aliás, com o ex-treinador, em 24 pontos disputados nas 8 partidas, conquistou apenas 11, um aproveitamento inferior a 50%. E enquanto isso, com o Zé Ricardo e com o Emílio Faro, em 12 jogos, o Vasco havia vencido 6 partidas e empatado 6 jogos, ou seja, um aproveitamento superior a 50%, um aproveitamento que chegava ali a quase 70%, aproveitamento de time que sobe para a Série A. O aproveitamento do Maurício Souza era de time da lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, era inferior ao do Vila Nova. O que de fato deixa claro que não havia mais condições da permanência do treinador. E ontem foi a gota d'água, porque o Vasco ontem perdeu para a equipe do Vila Nova no Serra Dourada. E foi uma derrota tão complicada que fez com que a diretoria, fez com que o torcedor, fez com que o departamento de futebol, fez com que dirigentes do clube olhassem para a situação e tratassem ela como algo que realmente deveria ser solucionado. O Maurício Souza ontem não perdeu apenas para uma equipe na Série B do Campeonato Brasileiro fora de casa. Perdeu para uma equipe que não vencia as suas últimas 13 partidas e tinha apenas uma vitória na competição, sendo o lanterninha da Série B, jogando no Serra Dourado, com a maioria de torcedores vascaínos. Então não foi uma derrota qualquer, foi uma derrota muito ruim, muito dura, o que fez com que hoje Maurício Souza viesse a ser demitido do Vasco da Gama. Mas além de tudo isso que a gente trouxe para vocês,
não foram os fatores principais para culminar na sua demissão. A informação que a gente teve é que o clima era tão ruim que até mesmo o vestiário, o elenco, não queria mais a permanência do treinador. O elenco do Vasco ontem não conseguiu entender a saída do Yuri Lara. Até hoje isso é algo comentado. O Yuri Lara, que desde a chegada do Maurício Souza, é um jogador que vem sendo substituído no segundo tempo da partida. Não sei se vocês observavam isso, mas o Yuri Lara sempre era substituído. Começava como titular, chegava no meio ou ali no início do segundo tempo, ele tirava o Yuri Lara para colocar o Juninho. E ontem foi a gota d'água, porque ele nem sequer colocou o Yuri Lara como titular. Ele tirou o Yuri Lara do time para colocar o Zé Gabriel. Segundo o próprio técnico, ele deixou bem claro antes da partida que seriam por motivos técnicos do próprio treinador, por realmente opção do Maurício Souza em tirar o Yuri Lara e colocar o Zé Gabriel. O Zé Gabriel não fez uma grande partida, muito diferente do que o Yuri Lara vinha apresentando durante a competição. E não é à toa que hoje o Yuri é o melhor volante da Série B. E eu não falo isso por minha opinião, não. Falo por números. O Yuri Lara hoje é o volante que teve mais desarmes no primeiro turno da competição. Foi em 18 partidas, 64 desarmes feitos, uma média de 3 a 4 desarmes por jogo. Não tem como o Vasco ter um jogador desse na mão e, com a cabeça do treinador, colocá-lo de fora. Então isso fez sim com que a saída do Maurício Souza hoje fosse algo nítido de se acontecer. O clima no vestiário não era o mesmo, pesou muito a saída do Yuri Lara perdendo o time titular, os jogadores estavam perdendo a confiança no trabalho do treinador, aquela confiança que tinha com o Zé Ricardo, elenco fechado, juntos para a Série A. Tudo isso estava sendo perdido com o Maurício Souza, o elenco não confiava mais no acesso, o elenco não acreditava numa melhora no trabalho, o elenco foi também questionado, perguntado sobre isso, é claro, para essa decisão ser feita na manhã deste domingo, e além de tudo isso também a pressão externa por parte da torcida vascaína que ontem lotou as redes sociais com a hashtag Fora Maurício Souza e a pressão interna muito grande. A informação que a gente teve é que aliados políticos do Jorge Salgado estavam insatisfeitos com a campanha do Maurício Souza. Inclusive alguns vice-presidentes, a gente não teve a informação específica de quais teriam sido esses vice-presidentes, mas alguns chegaram a ameaçar se demitir caso o Salgado não tomasse uma atitude sobre a demissão do ex-treinador. Então, com tudo isso, esse momento muito conturbado, a melhor decisão foi sim a saída do Maurício Souza. Em 8 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols feitos, 7 gols sofridos. Perdeu a invencibilidade na competição que o Vasco tinha quando ele chegou e perdeu também a vice-colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre o Maurício Souza, também para esclarecer para vocês, uma chegada que realmente veio através do Carlos Brasil, foi um barulho comprado pelo próprio gerente de futebol do Vasco, ele bancou a chegada do treinador, a 777 se ausentou em cima dessa decisão de opinar sobre a contratação do Maurício Souza. O favorito da empresa era o André Jardine, treinador que hoje está no futebol mexicano, mas o Carlos Brasil queria a contratação do Maurício Souza, bancou a contratação do treinador, não deu certo e hoje recalcula a rota. E antes da gente prosseguir com o vídeo, dar a minha opinião e trazer também informações já sobre o novo treinador do Vasco, dê uma olhada aí nas palavras do gerente de futebol do Vasco, Carlos Brasil, num pronunciamento feito nesta manhã de domingo, lá no CT Moacir Barbosa. Estamos aqui para comunicar a saída do treinador Maurício Souza. Sabemos a responsabilidade, o compromisso do ano que temos, a missão que temos nesse ano. Infelizmente, os resultados que a gente entendeu que poderia alcançar com o treinador não foram alcançados e esse motivo faz com que a gente tenha essa mudança. Sempre que for necessário, como eu já disse em algumas entrevistas, haverá uma mudança de rota. Sempre que a gente entender que isso é necessário para que a gente alcance o objetivo, é para isso que a gente está trabalhando aqui incansavelmente, 24 horas por dia quase, porque a gente também dorme pensando no Vasco, e isso vai ser feito e está sendo feito mais uma vez. A gente entendeu que era necessário essa mudança, conversou com o treinador entendeu perfeitamente. Nesse momento a gente vai manter o trabalho com a comissão permanente, o Emílio, o João como auxiliar, o Celso, o Daniel Félix como preparador físico, que é uma comissão permanente do clube, e a gente vai decidir
em conjunto com todo o colegiado do futebol, um novo treinador com calma, com paciência, e assim que a gente tiver um nome, haverá um comunicado oficial do clube. Um abraço a todos. Então, como vocês viram aí, né, o Carlos Brasil de fato confirmou a demissão do Maurício Souza e afirmou que a diretoria estará indo ao mercado buscar um novo treinador em conjunto com o colegiado. Inclusive, especificou que vai decidir com calma e paciência, e assim que tiver um nome, vai comunicar ao torcedor vascaíno, e tudo indica que dessa vez a contratação do novo treinador do Vasco da Gama terá a participação efetiva da 777 Partners, porque há uma grande esperança que a empresa norte-americana chegue ao Vasco em meados de agosto no máximo. Ou seja, o novo treinador já pegará o início do trabalho da 777 dentro do Vasco. Então, seria, né, muito bom, inclusive para a própria empresa norte-americana, o desenvolvimento desse projeto dentro do Vasco, já trazer o seu novo treinador no meio do ano, no início da SAF, para que juntos eles possam desenvolver um projeto dentro do Vasco da Gama. Eu, na minha opinião, diante dessa situação, diante das palavras do próprio Carlos Brasil, acredito que o Emílio Faro vai continuar durante um tempinho. Vão deixar ele ali para ver se realmente vai dar certo. Se ele vencer o CRB bem na próxima quinta-feira em São Januário, se vencer depois da Chapecoense domingo no Maracanã, vai deixando, se for vencendo vai ficando, vamos ver até onde vai dar. Na minha opinião, isso que irá acontecer. Eu acho que não tem a prioridade, na minha opinião, não é informação, é opinião, de contratar um novo treinador agora. Acredito que o Emílio Faro ficará no comando do Vasco até segunda ordem, até realmente tiver um nome certo. Por enquanto, ele fica. Vasco, segundo o próprio Carlos Brasil, estará procurando, mas eu acho difícil disso acontecer nesses próximos dias com relação à contratação de um novo treinador. E só antes de terminar o vídeo, falar a minha opinião, porque é algo importante de se falar. Mas antes eu quero saber de você, então deixa aí nos comentários o que você achou dessa demissão do Maurício Souza. Se concorda, você discorda, você acha que era realmente a única solução a demissão do treinador? Deixa aí a sua opinião aqui embaixo, que ela é importante. A minha opinião sobre o Maurício Souza, eu acho que foi realmente uma aposta que tinha muito mais chance de dar errado do que dar certo, isso é lógico. Mas eu também acho que toda chegada de treinador, toda contratação de qualquer profissional, atleta ou da comissão técnica é aposta. Nunca vai contratar um jogador ou treinador sabendo se ele vai dar certo ou errado. O Vasco trouxe muitos treinadores nesses últimos anos. Trouxe Ricardo Sapinto, trouxe Zé Ricardo, trouxe Luxemburgo, trouxe Abel Braga, trouxe Ramon Menezes. Muitos deram certo e muitos deram errado. Aliás, poucos deram certo e muitos deram errado. Então era normal o Vasco apostar num treinador e ter a possibilidade de dar certo ou dar errado. Mas, na minha opinião, volto a repetir, era uma aposta, dessa vez com o Maurício Souza, que as chances de darem errado eram muito grandes. Acho que foi uma aposta muito ousada, uma aposta desnecessária diante do momento que o Vasco vive. Tem os seus pontos positivos, sim, um treinador que nunca treinou uma equipe profissional. No intuitivo da comissão técnica, no intuitivo do departamento de futebol, ele não ia mudar o trabalho que estava sendo realizado pelo Zé Ricardo. Ia fazer um arroz e feijão, pegar o elenco, chegar para os jogadores e falar assim, ó, lembra que vocês faziam com o Zé Ricardo? Façam de novo dentro de campo. Mas não foi dessa maneira. Ele quis colocar mais do que um molho, mais do que um tempero. Quis colocar o seu sistema de jogo e não deu certo. Ou seja, naquilo que ele foi contratado para permanecer um trabalho já realizado pelo Zé Ricardo, ele não quis. Ele quis inventar. Ele quis colocar algo a mais. E a partir desse algo a mais, realmente o trabalho desandou. Volto a repetir, uma aposta ousada, mas uma aposta que poderia ter dado certo por trazer um treinador sem experiência para fazer um arroz e feijão e permanecer num trabalho que já havia sendo feito pelo Zé Ricardo. Mas ninguém esperava que esse treinador sem experiência pudesse querer ousar um pouquinho. Ele quis botar o seu molho, quis botar o seu tempero, e hoje, depois de 8 jogos, o Vasco vive um momento preocupante na Série B do Campeonato Brasileiro. Recalculou rota, demitiu, e a gente espera que a próxima opção de técnico do Vasco da Gama venha a ser positiva. Domingo esquenta e hoje ainda às 7 horas da noite retornaremos com mais um conteúdo para vocês. Como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, saudações vascaínas e deixem aí nos comentários a sua opinião sobre a demissão do atual treinador. Oh!